E aí, galera, beleza? Obrigado pela apresentação. Quando eu vou para São Paulo, o pessoal fala que eu falo puxado. Quando eu venho aqui, o pessoal fala que eu falo muito sotaque de São Paulo. Então, já metade São Paulo, metade Manezinho, né? Bom, galera, vou falar para vocês um pouco sobre criptografia usando o Go. Eu acho muito legal esse tema, porque apesar de a gente ter bastante desenvolvedor aqui no evento, é um tema que não é muito abordado, que a gente não ouve muito falar, e no dia a dia, todos os dias no nosso trabalho a gente acaba usando, seja usando SSL, banco de dados, às vezes a gente precisa criptografar algum dado, o próprio banco de dados criptografado na Amazon. A gente tem certificado digital, a maioria dos devs hoje às vezes trabalha PJ, precisa do certificado digital. Aquilo lá é criptografia também, assinatura da nota fiscal que vai ser enviada. Então a gente usa no dia a dia, mas pouca gente às vezes sabe usar, como é que funciona. Então eu vim hoje aqui para desmistificar um pouco. Meu nome é Rafael Scrisch. Aqui tinha que colocar qual que é a minha especialidade. Eu costumo falar que eu sou o melhor pessoa que procura no Google do mundo. Mas é porque eu sempre pesquiso muito, eu gosto de ler, gosto de pesquisar. E o conteúdo da palestra hoje vai ser... eu não vou falar sobre mim, porque ela já deu uma boa apresentação. Vou falar bem rapidamente da linguagem Go e por que é bom utilizar criptografia usando a linguagem Go. Falar sobre hash criptográfico, as chaves simétricas, as chaves assimétricas, e eu vou fazer uma pequena demonstração de código, porque eu, como desenvolvedor, eu sempre quero ver na prática como funciona. E o meu pensamento de aprender é sempre um pouco de teoria e depois aprende na prática. Sobre mim, então, a única coisa que eu coloquei aqui talvez seja um pouco contraditória a minha opinião, mas eu acho que o filme do Goodfellas é o melhor filme de máfia, para quem gosta de cinema. Essa é a cena do filme, eu não quis colocar nada sobre mim, porque ela já ia falar. Então, eu pulei a parte do Go, porque todo mundo aqui já conhece um pouco de Go, mas eu vou falar um pouquinho só. Por que é bom utilizar Go com criptografia? A Go é uma linguagem, além de rápida, compilada, né? Evita erros enquanto a aplicação está trabalhando. Outras linguagens interpretadas pode acontecer um erro na hora da interpretação. E Go tem uma biblioteca padrão muito boa e muito completa. Então, bastante das coisas, acredito que quase todas as coisas no código que eu vou mostrar hoje estão na biblioteca padrão de Go. Então, já tem criptografia boa, estável e segura na biblioteca padrão. Isso é muito difícil, não existe na maioria das outras linguagens que a gente utiliza, por exemplo, em programação web no dia a dia. Então, o primeiro assunto, funções de hash criptográfico. Todo mundo fala bastante de hash, mas pouca gente sabe o que é. Vou fazer um hash da senha do usuário e pôr no banco. Mas por que você faz isso, né? Então, acho que é interessante saber o que é um hash. Então, o hash vem de funções matemáticas, daquelas funções que a gente aprendeu lá no segundo grau, onde a gente tem... Lembra que vocês estiveram no segundo grau que tinha a função imagem, função domínio, aí você tinha um valor num lado que passava para um valor do outro. Por exemplo, a função x², você tinha o 2 que virava 4 no outro domínio, né? Então, uma função, um hash criptográfico, vem dessas funções matemáticas. Então, você tem a mensagem, que é o texto plano original, por exemplo, a senha do usuário. Você passa pela função e você vai chegar no hash value ou message digest, que seria o hash propriamente dito. Então, você pegou a senha do usuário, passou pela função e você vai ter um valor que é o hash.
Elas são chamadas também de funções one-way, que significa caminho único. O dado entra e sai, não tem volta. Então, se você tem um hash criptográfico, você não consegue voltar para o valor original. Tá? Isso é muito importante, porque vocês vão entender que esse conceito é muito utilizado em todos os sistemas hoje. Então, se você tem uma senha no banco, que passou por um hash e foi gravada no banco, não existe um algoritmo que vai chegar na senha original. Tá? Essa é uma dos porquês de gravar um hash no banco. Então, você só consegue verificar como? O usuário bota a senha, passa pelo hash, pela função de hash, e depois você chega no valor. Se for igual ao valor do banco, é a mesma senha. Mas você não tem como do hash voltar para a senha original. Beleza? Quais as características dos hashes? Existem vários hashes, né? Várias funções que fazem isso. E quais as características? A função precisa ser determinística. O que é isso? Você tem um valor, passa pela função, chega em outro valor. Tem que ser sempre igual. Se você fazer isso 1 milhão de vezes com o mesmo valor, vai gerar o mesmo hash. Isso é o determinístico. Rápida, computacionalmente falando, precisa ser rápido. Então, hoje, se você pegar lá no seu sistema, você vai ver que, acho que é microsegundos, em qualquer aplicação web, o processador é muito bom para fazer as funções de hash. Ou seja, na verdade, é o contrário. Quem desenvolveu as funções de hash desenvolveu para ser muito rápido naquelas arquiteturas. Aquela função, quando a pessoa que desenvolveu, ela tem que fazer com que seja inviável gerar uma mensagem para um hash específico. O que significa isso? Significa que deve ser difícil uma pessoa gerar um programa que, dado um hash, chegue em algum valor. É diferente de voltar para o valor original. Nesse caso, você não sabe, mas você pode criar um outro valor que tem o mesmo hash. Entenderam? É meio difícil de entender um pouco esse conceito, mas significa você achar uma colisão. Significa que existe um outro valor que passa naquela função, chega no mesmo hash. Vocês vão entender por que quando eu mostrar mais para frente no código, por exemplo. Também deve ser inviável encontrar duas mensagens para o mesmo hash. Por que em todos os fóruns, há pelo menos 5 anos, todo mundo fala assim, não usa mais MD5? Alguém já ouviu falar de MD5? Por que vocês acham que não pode mais usar MD5? Porque encontraram um jeito de achar colisões. O MD5 é um algoritmo que tem uma falha, então conseguiram achar colisões. 2 valores chegam no mesmo hash. Ou seja, a pessoa podia colocar outra senha que ia ter o mesmo hash que a sua, dá para descobrir. E uma característica das funções hash é que qualquer alteração precisa provocar um efeito avalanche. O que é isso? Se eu mudar uma letra, um caractere da mensagem original, o efeito no hash tem que ser grande. As funções de hash geralmente são funções que passam por vários passos e elas fazem uma interação e iteração também. Ou seja, além de ter um for, ele faz vários passos e usa o valor do primeiro passo no segundo passo. Isso acontece, isso significa que uma pequena alteração vai passar por todos esses passos e vai formar um hash totalmente diferente. Isso é feito para ser difícil da pessoa ficar fazendo tentativa e erro para ver como é que funciona e achar uma quebra. Os exemplos, então, MD5, bastante gente conhece, SHA-1, SHA-2, SHA-3, Bcrypt, Scrypt e Argon 2. Acho que a maioria de quem já desenvolveu um aplicativo web ou uma plataforma web já deve ter se deparado com algum desses. Bcrypt, Scrypt e Argon são bastante usados também para fazer hash das senhas em banco de dados, né? MD5 no passado era usado para fazer hash de arquivo, de file name.
Então, daí agora a gente vai... Eu vou falar tudo, tá, galera? E depois a gente vai ver o demo no final, onde eu vou mostrar hash, simétrica e assimétrica no final, tá? Criptografia de chave é simétrica, né? Por que chama simétrica? Simetria é igual. Então, a gente usa a mesma chave para cifrar o valor e depois para decifrar. É igual um cadeado. Você fecha o cadeado e abre tudo com a mesma chave, ou uma porta, né? Então, usa a mesma chave, por isso que chama simétrico. Eu cifro o valor, guardo no banco. Quando eu quero ver o valor, eu uso a mesma chave, decifro e olho o texto plano. Então, esse tem volta, né? O mais antigo que a gente tem notícia é a cifra de Vigenère, data acho que é antes de 1500, se eu não me engano. Depois, na Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma bem conhecida, a máquina Enigma, dos alemães. E, por último, os digitais já dos dias de hoje, é Twofish, DES e AES. AES é hoje talvez o mais utilizado. Então, quando você vai lá cifrar o banco da RDS, eles utilizam AES. Por quê? Porque depois você precisa decifrar para acessar o banco ou um valor que está no banco. Tá? Viram que é diferente do hash, né? Você quer guardar algo e depois você quer ver o valor original, né? Então, você precisa cifrar e depois decifrar, usando a mesma chave. Vigenère, alguém já deve ter visto. Você tem o texto plano, aí você usa uma chave, então você faz a troca, né? Você faz a troca dos valores pela chave, e aí você tem o texto cifrado lá embaixo. E aí, com uma tabelinha, por exemplo, você vai chegando nos valores originais. Era assim que eles transportavam informações criptografadas, por exemplo, na Roma Antiga. Então, eles pegavam lá o texto, pegavam essa chave, iam trocando, e daí chegava naquele texto cifrado, a pessoa que lesse não ia entender se ele não soubesse qual que era a chave. Mas a chave precisava ser previamente combinada entre as duas pessoas, né? O que acontecia? Geralmente eles enviavam separado o cara com a chave e o cara com o texto cifrado. Mas se alguém tivesse acesso aos dois, o cara podia chegar no texto original. Galera, agora que eu vou dar o brinde, tá? Aqui, a primeira imagem, a imagem da esquerda aqui, é a máquina Enigma. E a imagem da direita é a máquina que foi produzida em Bletchley Park pelo Alan Turing e a equipe dele. Quem souber o nome daquela máquina vai ganhar o hub USB. Alguém pode falar? Fala bem alto. Fala alto. Não. Bomba, boa. Bomb Machine. Valeu. Então, a máquina Enigma parece uma máquina de escrever. A pessoa digitava aqui, só que tinha várias combinações, um rotor. Tinha a chave, que era a configuração inicial da máquina. Isso era muito difícil, dava milhões e milhões de probabilidades para você quebrar. Por que era tão difícil? Porque todo dia mudava a chave, então eles só tinham um dia para achar como quebrar. Então não adiantava nada eles descobrirem no outro dia, porque no outro dia já tinha mudado a chave e já era diferente. Aí eles tinham que recomeçar do zero. Foi quando o Turing inventou a máquina, que é dos primórdios do computador, a máquina, a Bomb Machine, que quebrou a criptografia, tá, galera? Beleza, agora eu vou falar de criptografia assimétrica ou criptografia de chave pública. Então, o que vocês conhecem hoje como certificado digital, chave privada e pública, por exemplo, Bitcoin, que tem a chave privada, Ethereum, certificado digital, que usa chave privada e chave pública também. Toda essa criptografia foi inventada, acredito que em 1990, mais ou menos.
É um conceito que no começo é difícil de entender, mas depois você vê que é realmente muito simples o jeito que eles pensaram. Na criptografia assimétrica, é gerado um par de chaves, tá? E existem duas chaves, e elas são geradas ao mesmo tempo. E elas têm uma combinação matemática, é usado 2 tipos de matemática, que eu já vou explicar. Então, essas chaves privadas e públicas, como o nome já diz, uma você mantém contigo, privada, e a outra você pode distribuir para as outras pessoas que querem trocar informações com você. Hoje, os 2 jeitos mais usados para fazer isso chama RSA, que usa números primos bem grandes, que são difíceis de fatorar, então são difíceis de quebrar. Aí você tem as chaves, elas são em torno de 2048 bits. Já tem gente usando, por exemplo, 4096 bits. Só que vocês percebam que daí é uma chave bem grande, né? Ao mesmo tempo, as curvas elípticas, que têm a mesma nível de segurança do RSA, só que utiliza a matemática das curvas elípticas, vai ter chaves de 256 bits. Então, por exemplo, SECP256K1 é a curva elíptica do Bitcoin, Ethereum e um monte de blockchains, e por isso que é 256, porque tem chaves de 256 bits. Ou seja, é bem menor com a mesma segurança. Só que são matemáticas diferentes. Uma das curvas elípticas e a outra dos números primos. Como funciona? Então, aqui, ó, cifrar e decifrar. Eu distribuo a minha chave pública, aí você quer me mandar uma mensagem, você pega a minha chave pública, cifra, ou seja, põe lá a tua mensagem, pega a minha chave pública e fecha a caixinha. E essa caixinha eu só consigo abrir com a minha chave privada que eu tenho em casa. Aí eu abro e vejo. É isso, tá? De maneira digital, obviamente, né? Mas é exatamente assim o funcionamento. Então, existe como cifrar e decifrar usando chave pública e privada. Então, por exemplo, imagina que você quer mandar uma mensagem para qualquer pessoa. Você vai lá, olha num diretório qual que é a chave pública daquela pessoa, você cifra uma mensagem e daí a outra pessoa abre. Beleza? Assinar e verificar. Assinatura digital, que a gente vê no certificado digital, que você faz uma assinatura lá da tua nota fiscal ou de um documento PDF que pode ser verificado. Como é que funciona? É exatamente ao contrário. Eu que estou criando, vou lá, assino com a minha chave privada e qualquer pessoa que tiver a chave pública pode fazer um algoritmo e verificar a autenticidade. Ah, foi o Rafael com a chave privada dele que assinou. Ele não consegue saber qual que é a chave privada, mas o algoritmo fala, realmente foi assinado para a pessoa que é a dona daquela chave, ou que está em posse daquela chave. É assim que também funciona as criptomoedas, tá? Quando eu vou fazer uma transação, eu assino com a minha chave privada e qualquer pessoa da rede consegue verificar que foi assinado pelo dono daquele endereço que tem o dinheiro. E aí eu envio para a rede a assinatura da transação. Eu quero enviar dinheiro para tal pessoa e aqui está a assinatura. Beleza? Então, eu acho que eu estou meio rápido, tá? Falta 20 minutos ainda, mas eu vou mostrar o código e passo a passo ali no código, porque daí a gente consegue tirar dúvidas também, se vocês precisarem, né? E quiserem entender. Esse código e essa apresentação está no GitHub, tá? O link ali para a apresentação está aqui. Eu vou mostrar depois. Qualquer um com esse link pode ver a apresentação, se quiser depois ver. Então, vou mostrar aqui. Vocês podem ver aqui, ó, que bem simples, não tem nada demais. Eu estou só importando o Xscripto e o Xsys aqui, que é indireto do Xscripto. Então, não tem nada além, é tudo da biblioteca padrão, tirando o Xscripto, que é o SHA-3, né, que entrou depois, tá? Então, vou fechar tudo aqui, que está bem grande ali, né? O que eu fiz? Primeiro, eu fiz uma função, chama gerar hash, onde eu pego um texto plano, GopherConBR é o melhor evento de Go do mundo.
Depois eu vou passar ali, ó, 3 algoritmos, MD5, SHA-2, 256 e SHA-3, 256, tá? E depois vou imprimir o resultado desses hashes. Então, eu vou fazer um por um e depois a gente vê os outros, né? Então, se eu der aqui um go run main, o resultado vai ser... Então, aqui, ó, vocês podem ver, aqui, ó. Então, texto a ser hashado, Gopher.com.br é o melhor evento de Go do mundo, MD5, olha o hash ali. São aquela sequência de caracteres. O SHA-2, 256 é um pouco maior, porque os dois são 256, ou seja, acho que tem 64 caracteres, né? 256 dividido por 8 vai dar 64. Por que eu disse lá para vocês que era impossível você voltar para o valor original? Porque todo algoritmo de hash existe uma perda de informação. Porque qualquer que seja o tamanho dessa frase, pode ser um arquivo de 700 MB que eu vou fazer um hash, vai gerar o mesmo hash de 64 caracteres. Então, não tem como você voltar para a informação original. Entenderam? Não existe como, porque perdeu a informação, né? Qualquer texto, qualquer arquivo, por maior que seja, se você fizer um checksum lá, de um arquivo do Ubuntu.iso, vai dar um hash desse tamanho. Então, não tem como você pegar esse hash e voltar para o ISO do Ubuntu. Beleza? Vamos lá. Próxima função é cifrar simétrica. Tá? Nessa função aqui, o que eu pego? Eu vou usar AES GCM, tá? Que é um dos tipos do AES, é o GCM. Eu não vou entrar em detalhes porque que eu estou usando essa, mas é mais alto nível, né? Então, eu vou usar AES, que é simétrica. Simétrica eu cifro com a chave e abro com a mesma chave, né? Então, eu peguei um texto plano, vou criar o bloco e selar esse bloco com um nonce. Esse nonce geralmente é usado, no dia a dia em produção a gente precisa usar nonces diferentes. O que acontece? O nonce é tipo, se vocês já fizeram isso para guardar senhas no banco, vocês devem lembrar que tinha lá o Pepper, que ele coloca um termo de aleatoriedade para ir mudando, para alguém que esteja olhando a troca de mensagens não conseguir decifrar. Quando você trabalha com criptografia, se a pessoa tiver um conjunto de dados muito grande, com a mesma chave, ela consegue começar a procurar padrões e decifrar a mensagem original. Tá? Então, por que usa o nonce? Para colocar um termo de aleatoriedade, aí você e a outra pessoa, né, ou os dois computadores, eles têm que ir mudando esse nonce. Então, imagina que eu mando uma mensagem para você, eu estou com o nonce 1, na hora que você devolve, você sabe que o nonce era 1, você vai colocar nonce 2. E nós dois sabemos disso. Então, vai mudando, além da chave, o nonce vai mudando para alguma pessoa que quer quebrar essa criptografia não consiga. Porque ele não vai saber em qual nonce está, né? E aqui, ó, decifrar simétrica é o mesmo processo ao contrário. Então, eu tenho algo que está criptografado e eu vou abrir o bloco, tá? Então, o texto cifrado aqui, o mesmo nonce, eu vou abrir e aqui eu vou ter o texto plano, o texto original que foi criptografado. Beleza? Então, peraí. Aqui embaixo. Então, vou rodar de novo. É a mesma coisa toda hora, porque é determinístico. Então, criptografia simétrica. Ó, este é o texto... eu vou grifar aqui para vocês poderem ver. Este é o texto plano a ser cifrado com a chave simétrica. Esse é o texto cifrado e decifrou. Este é o texto plano a ser cifrado com a chave simétrica. Voltou para o texto original. Tá? Então, fechou com uma chave, abriu com a mesma chave e vocês leram o texto original. Tá? No caso, ele pega esse valor aqui, pega a chave e abre e chega aqui.
tá? Por último, a assimétrica, chave pública e privada. Um par de chaves diferentes, mas que elas foram criadas ao mesmo tempo. Então, aqui em cima, vamos lá. Aqui no código, esse ano eu trouxe as duas, tá? Tanto a RSA quanto a de curva elíptica. Aqui eu usei a ED 25519, que é a curva de Edwards. Por quê? Porque já tá na biblioteca do Go. Ela é uma chave aprovada por órgãos tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, o NIST, por exemplo. E já é utilizado por algumas blockchains mais novas, tá? Aptos, Move, Aptos e Sui já utilizam, e Solana utilizam ED 25519. Então, eu gero par de chaves de RSA, cifro, decifro assimétrico, assino, verifico, daí gero par de chaves da curva elíptica, assino e verifico. Vocês podem ver que eu não tenho cifro e decifro na curva elíptica, tá? Porque esse algoritmo do ECDSA usando essa curva não implementa, tá? Cifrar e decifrar usando curva elíptica, só assinatura digital e verificação da assinatura. Então, o que eu estou fazendo? Eu uso o RSA, eu cifro, decifro, assino e verifico. E na curva elíptica eu só assino e verifico, tá? Então, vou rodar aqui. De novo, para vocês verem o finzinho. Então, aqui, ó, criptografia assimétrica com RSA. Então, a gente tem texto para cifragem com RSA, mensagem para cifragem e assinatura. Depois eu tenho o texto cifrado, depois eu tenho o texto decifrado, que voltou ao original. Aí eu tenho a assinatura, né? Na verdade, aqui está escrito texto para assinatura, o log deve estar errado. Mas seria a assinatura, aqui, essa é a assinatura, na verdade, esse é o texto original, e aqui a verificação da assinatura. Ou seja, ele verificou que foi assinado por aquela chave mesmo, tá? Isso daqui já é da biblioteca padrão. Então, se vocês forem aqui, ó, por exemplo, Verify, PKCS, vocês vão ver que é da biblioteca padrão do Go, é open source, vocês podem ver como isso funciona lá por debaixo do pano, podem entender como toda é feita a criptografia. Eles seguem um padrão, tá? Todas as criptografias têm um padrão, tem um algoritmo e ele é implementado nas linguagens. Então, aqui tem a assinatura em curva elíptica. Então, esse é o texto para ser assinado. Aqui é a assinatura. E, por último, a verificação true. Então, dando um exemplo aqui, por exemplo, eu vou enviar 10 Solanas para outra pessoa na blockchain da Solana. O que teu computador vai fazer, teu celular? Ele vai montar uma transação, que é uma mensagem. Imagina um payload, né? Aí ele vai montar, colocar lá os campos, como a blockchain espera, da carteira tal para a carteira tal, valor, tudo que espera lá. E vai pegar aquela transação, assinar e enviar. Quem receber essa transação, ele vai fazer o quê? Vai usar, por exemplo, o Verify, vai abrir aquele payload, vai fazer a verificação e vai dar true. Beleza. Foi aquele cara que assinou com a chave privada dele. Então, tá ok. É verdadeiro. Tá? Bom, fico por aqui na parte da assinatura digital. Eu quero saber se... Acho que dá para tirar dúvidas. Eu não sei se eu já posso tirar dúvidas. Posso tirar dúvidas aí? Ei! Galera, alguém... Vamos lá. Antes,
Alexandre Cabral, compareça a SSO. A gente precisa começar a agilizar a sua palestra, amigão. Boa. Assinado a diretoria. Assinado a diretoria. Lá, Cadê? Lá tem... Tem alguma mina querendo fazer pergunta? Levanta para mim. Eu não enxergo nada. Nope. Tá. Então, vou pegar essa pergunta aqui. Nome, caravana, pergunta. Caravana assim. de onde? Cláudio, não, tá. Cláudio, não tenho caravana, né? Sou do INSS de Osasco, de São Paulo. Então, a minha pergunta vai no seguinte. Você está usando criptografia assimétrica, certo? O modelo brasileiro, ele tem o A1, que é o certificado padrão, que ele é o que a maior parte das pessoas, dos desenvolvedores usa, mas em alguns lugares eles estão exigindo o A3, que é o certificado que roda direto do dispositivo. Uhum. A maior parte das linguagens permite que você leia direto da SO ou da DLL, padrão que está vindo lá, porque ele não permite a descarga do certificado. Ele fica sempre direto, batendo bit a bit no dispositivo. O Go implementa essa leitura direta? Direto não, mas você consegue com algumas bibliotecas acessar lá a libUSB e se comunicar com o token. É meio que um padrão, tá? Então, existem algumas até open source que você pode se comunicar via SO daí. Não, esse é o problema. Isso é um padrão fechado pela BS 7799. Você não pode fazer isso num servidor, por exemplo. Você não pode ficar olhando o que está sendo escrito, o que está sendo lido lá. Você teria que acessar direto o recurso pela biblioteca ou ser lido e passado para lá. A maior parte das bibliotecas em Python e Java lê direto de lá, que nem que você espeta lá, o browser faz uma chamada e aparece na sua tela. A Golang não tem isso implementado ainda? Acho que você vai acessar só pelo sistema operacional. Eu sei que o Rust você consegue acessar direto o dispositivo daí. Perfeito. Só mas Rust, o Go é pelo SO. Você vai pedir para o SO vai falar com o driver para falar com o dispositivo e vai se comunicar. Perfeito. É difícil fazer isso. Tá bom. Eu acho que é isso. Levantaram mais mãos. Só que... Alexandre não, qual que é o nome do moço? Já estou assim, gente. Mas alguém, galera, alguma dúvida? Tipo, todas? Aqui, ó. Tem uma dúvida perto? Aqui, ó. Aqui ali? Na frente. Vai ter que pular. Eu vou colocar mais essa dúvida só e eu preciso do Rafael, tá? Sou eu? Na verdade, não. Do Alexandre Cabral, tá ali no canto. Tá a ali. gente vai começar a te desmontar aqui enquanto monta ele e responde a dúvida. Pode ser? Pode. Então tá. Ele levantou a mão, mas esse também levantou. Vai ser você. Você. Felipe Blumenau. Tenho uma dúvida em relação a quais os algoritmos mais utilizados, assim, assimétrico ou simétrico, que é considerado seguro e por que PBKDF2? Por que o quê? PBKDF2. PBKP, esqueci. Fala de novo. KDF2, né? Isso. Entra naquelas de Bcrypt, Scrypt e Argon 2, tá? É um outro jeito de fazer, mas é seguro também. Na verdade, qualquer uma delas que eu mostrei hoje, por exemplo, SHA-2 e SHA-3 é bastante utilizado para hash. Quando você vai fazer hash de senha no banco, utiliza-se PBKDF2, Bcrypt, Argon 2, porque você pode colocar aquela pimenta lá que eu falei, que daí vai mudando sempre, mas você sempre chega no mesmo resultado. E de simétrica AES, existem mais de um tipo de AES, que também é bastante utilizado para você guardar alguma coisa no banco, que depois você queira ler. O GCM é um deles, eu gosto bastante, já utilizei em vários projetos.
E, por último, assinatura digital e assimétrico, né? RSA ou curvas elípticas, tanto faz. Por exemplo, vocês já devem ter gerado uma chave SSH para acessar o GitHub. Quem já fez isso aqui? O que vocês fizeram naquele momento, vocês geraram um par de chaves utilizando RSA ou ECC. A chave privada está lá no ponto .ssh de vocês e vocês colocaram lá no GitHub a chave pública. Então, toda vez que você vai se conectar no SSH do GitHub, o que ele faz? Ele abre uma conexão porque ele verificou que você é o dono da chave privada. Aí ele consegue verificar lá e abre uma conexão privada no SSH. É isso que está acontecendo ali. Tá? Então, utiliza RSA e ECC. Beleza? É isso, galera.